pessoal, a água ela sofre algumas resistências ao seu movimento na planta. Então, como a gente viu, essa parte básica, né, de como a água se movimenta na planta, é importante vocês conhecerem alguns mecanismos de resistência da água, tá? Para, inclusive, compreender muitas avaliações que são feitas em trabalhos científicos, como, por exemplo, a resistência estomática foliar. Tá? O que é a resistência estomática foliar? Ela é uma resistência que o estômago confere quando ele fecha o estômago, para que a água não tenha a passagem facilitada, né? Ou seja, para que a perda de água não seja facilitada. Tá? Então, essa é uma resistência chamada resistência estomática foliar, e também tem a condutância estomática, né? Que é o quanto o estômago está conduzindo, né, a água e gases. Tá? E nós temos uma outra resistência chamada resistência da camada limítrofe. Tá? Então, o que é isso? Aqui nós temos um recorte, né, da planta, da folha, onde a água está sendo perdida na forma de vapor aqui, e essa água fica depositada aqui próxima, fica no ar, né, próximo ao estômago. Tá? Essa camada aqui, então, à medida que ela vai aumentando a sua umidade relativa do ar, ela se torna uma resistência à perda de água. Tá? E aqui, em termos práticos, o que isso tem de influência? Né? No caso do vento, o vento ele desfaz essa camada limítrofe, permitindo com que reduza a umidade relativa do ar aqui em volta e facilite com que a água saia com mais força aqui para a atmosfera. Então temos esse vento, né, do vento, né, desmanchar essa camada limítrofe e evitar aí a perda, ou melhor, né, de proporcionar, né, uma perda maior de água. Tá? Aqui temos um exemplo, né, da abertura estomática no ar parado e no ar em movimento. E aqui temos o fluxo transpiratório, ou seja, o quanto de água se perde. Você observe aqui que o ar em movimento, né, ele faz com que muito mais água seja perdida do que o ar parado. Tá? Então isso demonstra que quanto mais vento tem, mais demanda hídrica vai ter, né? Mais perda de água a planta vai ter para a atmosfera, pelo fato dela desmanchar essa camada limítrofe aqui e evitar com que essa camada limítrofe limitasse a perda de água da planta. Um outro ponto importante dentro desse contexto de camada limítrofe é a cobertura de plantas, né? Algo mais avaliado já, né, que é a cobertura plástica em videira, que há uma menor velocidade do vento aqui dentro e, por sua vez, uma menor perda de água para a atmosfera. Tá? Então, a velocidade do vento de uma videira com cobertura plástica, aqui 0,07 metros por segundo, tá? E na videira descoberta 0,86, né? São trabalhos de Chavaria e colaboradores. Então, a videira sem cobertura, então perde muito mais água pelo fato de ter muito mais vento incidindo ali nesse dossel vegetativo, tá? Então, são alguns contextos básicos aí sobre o movimento da água e sobre camada limítrofe. Nos vídeos seguintes a gente vai dar a continuidade em tópicos um pouco mais aprofundados dessas relações hídricas na planta, certo?